Dois discípulos de Jesus estavam caminhando para uma aldeia chamada Emaús. Eles iam conversando sobre os acontecimentos ocorridos com Jesus. Enquanto conversavam e discutiam, diz o texto, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas eles estavam envolvidos demais em suas análises e conjecturas e não o reconheceram. Esta passagem está em Lucas 24, do 13 ao 35. Você pode ler em sua Bíblia. Fala dos discípulos no caminho de Emaús. Eles não conseguiam enxergar Jesus, nem mesmo estando com ele por todo o caminho. Estavam muito ocupados com as notícias, falatórios e informações. Na verdade, eles estavam distraídos, desfocados. Mas, quando continuamos lendo o texto, percebemos que no versículo 32, depois que eles reconheceram que era Jesus, eles disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Perceba que, na verdade, o coração deles já estava ardendo. Eles já sentiam algo diferente pela presença de Jesus. Mas este algo que era simplesmente a verdade absoluta, que era a presença do próprio Jesus, foi sufocado pela distração, pelas circunstâncias, por uma visão distorcida dos fatos, por uma mente conturbada e cheia de questionamentos. Se você tiver oportunidade de ler o texto, vai entender ainda melhor o que eu estou dizendo. Eles estavam fora de foco. Eles andavam, mas não avançavam. Eles viam, mas não enxergavam. Eles escutavam, mas não entendiam. Eles, mesmo em movimento, estavam paralisados. Paralisados em suas percepções, impedidos por eles próprios de fazer uma leitura correta do momento, desfocados de uma visão profética da situação, sem discernimento, sem fé. A fé foi desfocada pela circunstância. Quando deixamos isso acontecer, corremos o risco de duvidar em nossa fé. Podemos ficar sem ação e não queremos que seja assim. Não precisa ser assim. Somos filhos amados, maduros, constantes, confiantes. Temos toda a sabedoria em Cristo para agirmos com fé. A fé sem obras é morta, diz a palavra. E nós temos vida e geramos vida. A fé gera uma ação e uma ação é gerada por fé. Sim, a fé gera uma ação e uma ação é gerada por fé. Vemos isto por toda a Escritura Sagrada. Abraão agiu em fé. Moisés, para tirar o povo do Egito, precisou de fé e ação. Neemias, para restaurar os muros de Jerusalém, precisou de fé e ação. Esther,
para falar com o rei e libertar o povo judeu da morte. Agiu com fé. Ruth teve a ação de ir com a sogra e teve fé para seguir o Deus de Noemi. Ezequiel, quando profetizou no vale de ossos secos, foi fé e ação. As maravilhosas cartas de Paulo, para serem escritas, apesar de inspiradas pelo Espírito Santo, precisaram de ação e de fé. Então, que nós tenhamos esta fé e esta ação, que nós caminhemos com fé e com atitude. Estejamos atentos ao que Deus quer realizar em nós e através de nós neste tempo. É importante nos mantermos em conexão, em comunhão com Deus e sempre ativando nossas percepções proféticas, buscando entender o que está acontecendo ao nosso redor e de que forma podemos e devemos nos posicionar, de que forma podemos agir. Vamos fixar nosso olhar no autor e consumador da nossa fé. Vamos focar no que nos traz esperança. Jesus é a própria esperança, a água viva, o pão da vida. Ele é a paz. Que as notícias difíceis sejam motivo não de nos abatermos, paralisarmos, distrairmos, mas de nos levantarmos em oração, em ação, com fé, com força, com coragem, percebendo o que Deus está fazendo e nos movermos juntamente com Ele, numa atmosfera celestial, trazendo o reino de Deus, manifestando o reino de Deus em todos os ambientes, em favor das nossas famílias, amigos, cidades, estados, nações, da própria igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, da qual fazemos parte. E tudo isso com fé. Ação e fé. Fé e ação. Jesus se posicionou com fé até a morte, e morte de cruz, por mim e por você. E ele ressuscitou. O nosso Redentor vive. E isso é mais do que suficiente para nós nos mantermos alicerçados nesta fé, com atitude. A fé gera ação, e uma ação é gerada pela fé.